Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos no Beit Midrash Neshama. Vamos hoje estudar com o Moré Celso as Parashiot, Bechukotai e qualquer outra, só se perdi aqui. Behar, Behar Berrar, Berrukot. berrar, sabia que era o contrário. Berrar, Bechukotai. Falei hoje de berrar. Minha memória não está tão boa assim. Todos bem-vindos. Celso, boa noite e obrigado desde já. Obrigado a todos, obrigado, Davi, pelo convite. Vamos começar contando o Homer, pode ser? Pode ser, perfeito. Então, vamos lá. Para quem tiver com o Sidur Shavuot, página 26. הנני מוכן מזומן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת ביום הביאכם את עומר חתנופה 7 שבתות תמימות תהיינה. עד למחרת השבת השביעי תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. Eis-me aqui pronto e preparado para cumprir a mitzvah prática da contagem do homem, conforme está escrito na Torá, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão, até o dia seguinte da sétima semana, contareis 50 dias e oferecereis oblação nova ao Eterno. Que sobre nós pouse a sua graça, faça prosperar as obras das nossas mãos, sim, a obra das nossas mãos faça prosperar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, al sfirat haomer. Homer, amém. Aqui, Página 31. 31. היום תשעה ושלושים יום שהן 5 שבועות ו4 ימים לעומר. Hoje são 39 dias, que correspondem a 5 semanas e 4 dias da contagem do Homer. Tá bom. Agora vamos para O a que é, página Celso? 44. Para a página 44, Tá, agora as só uma bênçãos. coisa antes de fazer as brachot, já aproveitando, já que falamos, já contamos o Homer e vimos que já estamos no 39º dia, ou seja, falta bem pouquinho para Shavuot. Já lembrar desde já que o nosso Tikkun de Shavuot vai ser no dia 1º de junho, um domingo, no dia, na véspera de Shavuot, que começa no domingo à noite, né, a gente vai estar reunido para, enfim, estudar, refletir, discutir, cantar, dançar e comer, obviamente, né? Então, todos convidados desde já. O convite para o Tikkun de Shavuot vai seguir, talvez ainda hoje, mas se não mais tardar amanhã cedinho, está quase pronto. Não se esqueçam, é uma outra inscrição, não tem nada a ver com o dia de sexta-feira agora, quando a gente tem o Kabbalat Shavat Nefesh, que é uma preparação para Shavuot, mas tem uma outra inscrição, porque é um evento separado, enfim, pessoas diferentes. Então, se inscrevam nos dois. Quem não se inscreveu ainda para essa sexta-feira, não perca a oportunidade. Estamos com as vagas em vias de se esgotarem amanhã de manhã. Então, não percam. Isso vai ser muito legal. Muitos músicos, muitos cantores e muita alegria também nessa sexta-feira agora, às 19 horas. Agora sim, Celso, a palavra é sua. Bom, página 44 do Shavuot, as bênçãos antes da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. וחרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Muito bem. Então, como o Davi anunciou, nós temos essa semana, aí o Homem Calendário vai falar um pouquinho, que a gente tem mais paraxá do que semana. Então, de vez em quando, a gente tem que juntar duas para poder as coisas acontecerem nos seus devidos tempos. Então, vamos lá. Então, vamos aí com as duas paraxá dessa semana, que são Behar Berukotai, Behar
Vaikra 25:1 a 26:2 e Berrucotai 26:3 a 27:33, que encerra o terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra. Na semana que vem, começamos um novo livro, o livro de Bamidbar, o livro de Números. Muito bem. Aí, um resumo breve aqui das duas parashiot. A parashá Behar começa com mitzvot referentes à terra de Israel. As principais são o Shemitah, o chamado ano sabático, que é a mitzvah de deixar o campo sem cultivo a cada 7 anos, abstendo-se de plantar. E o Yovel, ou jubileu, no 50º ano, além de não se plantar, não se trabalhar na terra, a propriedade das terras retorna automaticamente à sua herança ancestral. Ou seja, o dono original da terra volta a ser o dono daquela terra. E aí, aqui a gente tem uma questão de fé, porque como a cada 7 anos a gente tem um ano sabático, no 49º ano a gente tem um ano que não se trabalha na terra. No 50º ano não se trabalha na terra. Então, a, a colheita, o que se plantava no 48º ano, tinha que dar para esse 48º ano, para o 49º, para o 50º, porque só ia plantar de novo no 51º, ou seja, no primeiro ano do ciclo seguinte. Então, se tem uma fé de que aquela produção fosse suficiente para abastecer por todo esse tempo. Muito bem. Deus promete que abençoará a terra no sexto ano, como é o que eu trago aqui agora, para que produza alimentos suficientes para durar por todo o período da Shemitah. Após escrever esse processo, pelos quais os proprietários originais da terra podem recuperar sua propriedade ancestral, isso no ano do Yovel. Mas não se pode deixar sem tzedakah os mais vulneráveis, que eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Ou seja, não se trabalhava na terra, mas a produção da terra podia ter colhido o que se produzisse. E aí se distribuía para as pessoas. Então, segue com mais mitzvot, né, que somos proibidos de receber e pagar quaisquer empréstimos sem juros, para juros em empréstimos feitos. Discute-se, então, os vários detalhes a respeito dos escravos, se o escravo que os escravos deveriam ser libertados no ano do jubileu. Por quê? Porque esses escravos aqui não eram capturados em batalha, eram pessoas que deviam o fulano devia ao Beltrano, o fulano trabalhava, o Beltrano até pagar aquela dívida. No ano do jubileu, se ele não tivesse pago, a dívida estava perdoada e ele estava libertado da condição de escravo. E a Paraxá termina repetindo que a proibição de idolatria e chamando a guardar o Shabat. Passamos a Berrucotai, que essa sim é a última porção do livro Baikra. Ela começa trazendo brevemente algumas das bênçãos e recompensas que o povo receberá por seguir a Torá e cumprir as mitzvot. E aí aparece uma maldição, chamada uma advertência por Rahá, por Torrechot. Lá na frente, lá em Deuteronômio, em Kitavó, vai falar bastante sobre isso, mas aqui já descreve algumas tragédias que acontecerão ao povo, que eh, sua filha vai ser violentada por estrangeiros, sua terra não vai produzir, então, uma série de coisas bem pesadas aí. E conclui falando sobre os dízimos, que é incluindo uma porção que a pessoa deve consumir dentro da cidade de Jerusalém. Muito bem, nessa época do ano, a gente faz uma celebração de imposto de renda. E na época do tempo tinha também impostos. E como é que eram esses impostos que eu trago aqui para vocês, apenas a nível de curiosidade, como é que esses dízimos? Dízimo vem da palavra 10, de onde que vem isso aí? A gente tinha a seguinte estratificação tributária da época, a chamada Trumagdolá, que era o donativo que era dado para o sacerdote, né, que era 2%, era dado ao Cohen, e era dos anos 1 ao 6. No sétimo ano, como não tinha produção, não tinha colheita, não tinha trabalho, não se pagava imposto.
Aí tinha o primeiro dízimo, né, o Maaser de Shon, que era 10%, que isso era doado aos levitas, também do ano 1 ao 6. Aí vocês vão me dizer, mas o levita ganha mais do que o Cohen, e o levita, naquela época, era socialmente inferior, porque tinha muito mais levita do que Cohen. É por isso. A questão aí era numérica. Tinha o segundo dízimo, que era chamado Maser Sheni, que também era 10%. Esse sim que fala na Paraxá, por isso que eu trouxe essa tabela. É, a pessoa tinha que ir a Jerusalém, levar 10% da sua produção e comer lá. Tá? E aí ela podia optar por não ir, mas aí ela tinha uma taxa, um extra, que ela tinha que juntar. Ela tinha que vender aquela, aquela produção, pagar mais 20% sobre aquilo. Os 10% que ela levaria a Jerusalém e comeria lá, ela tem que vender e pagar mais 20%. Que está aqui, ó. Pidion nocivo com macho, um acréscimo de um quinto. Isso era nos anos de um, 2, 4 e 5. Aí tinha um outro dízimo, que era pago nos anos 3 e 6, que era o Masterani, que era esse donativo para os pobres. Era um dinheiro que era, além daquilo que a gente lê na Torá, que a gente deixa os cantos sem colher para o pobre, o órfão, a viúva e tudo. A, Nesses anos 3 e 6, 10% eram doados para o templo para ser distribuído entre os pobres. E aí tinha o Maaser e Namaster, ou seja, que era os levitas, 10% do que eles recebiam, eles doavam para os Koanim. Os Koanim não davam para ninguém, mas os levitas tinham que dar 10% do que eles recebiam para os Koanim. Isso do ano 1 ao 6. Era também chamado de Trumat Maaser. Apenas a nível de curiosidade isso. E agora eu quero trazer uma reflexão baseado na, no que as Parashot nos mostram. E aí eu trago uma pergunta para vocês. Qual é a importância das leis e dos mandamentos da Torá na nossa vida? Elas fazem sentido nos dias de hoje? Para alguns, na atual vida moderna, as leis, mandamentos e regras da Torá estão aparentemente distantes da realidade. A gente vê umas coisas lá, isso é lá, coisa de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Por que que a gente tem que fazer isso hoje? Seguir kashrut. Por que que a gente tem que guardar Shabat? Por que que a gente não pode. E aí vamos aprofundar nisso um pouquinho mais. Então, a gente necessita interpretar essas palavras da Torá com uma linguagem mais simples, com palavras mais atuais, para aí sim a gente entender como que a gente pode encaixar nos nossos dias a, os mandamentos e tudo que está dentro da Torá. E nessa noite dessa semana, a Torá ressalta a grande importância dessas leis que ela irá passar a apresentar. E o Talmud desenvolve esse conceito que é chamado de Halachá Lemoshe Sinai, ou seja, as leis que se derivam daquilo que Moshe recebeu no Monte Sinai. E a Parashá Be'ar, ela começa com a expressão Be'ar Sinai, Vaikra, 25:1, fala, Vadaber Adonai Moshe, Be'ar Sinai Lemor. O Adonai falou com Moshe no Monte Sinai, dizendo, e Berrucotai, no último versículo também termina com Be'ar Sinai. Ele é a mitzvot asher tzivah Adonai, et Moshe bnei Israel bechar Sinai. Essas são as mitzvah que ordenou Adonai a Moshe e aos filhos de Israel no Monte Sinai. Ou seja, e nós estamos muito próximos. Por que eu estou saindo do Monte Sinai? Porque nós estamos, como o Davi falou agora há pouco, nós estamos muito próximos de Shavuot, que é o que? O recebimento da Torá aonde? No Monte Sinai. Então, aí toda essa simbologia, toda essa importância que o Monte Sinai passa a ter, né, a- agregado que é nessa época que o pessoal já tinha recebido a Torá, cronologicamente falando. E, então, essa importância que o Sinai passa a ter diante do momento que nós estamos vivendo. E uma outra coisa que ele fala
que é agora que eu vou, a reflexão que eu quero trazer com mais cuidado aqui para vocês, em 26:37 fala assim: Vekashlu ish be'achiv, um homem tropeçará em seu irmão. No Talmud Bavli, na Babilônia, no Tratado de Shavuot, na página 39 ele fala Be'avon achiv, por causa do pecado de seu amigo judeu. Isso em hebraico é chamado de arevut. Um judeu é responsável por outro judeu. E eu trouxe aqui uma frase que está no Eliyahu, Tana Debe Eliyahu Rabbah, capítulo 11, que fala assim, isso é uma coletânea de Midrashim, esse, esse livro, que fala assim, o povo de Israel é semelhante a um navio. Se houver um furo no porão inferior, não se diz. Só o porão inferior tem um furo. Em vez disso, é preciso reconhecer imediatamente que o navio corre o risco de afundar e que é preciso consertar o furo lá embaixo. E por que que eu trouxe isso? Porque eu quero trazer para vocês uma reflexão da gente pensar sobre responsabilidade. E a responsabilidade aqui é em todos os sentidos: social, ambiental e interpessoal. Shemitah e Yovel são exemplos da responsabilidade que a Torá exige de todos nós. E a gente tem, primeiro, responsabilidade interpessoal com o outro. Kavod Hadam, a honra ao homem, e Kavod Abriot, honra aos seres vivos. Por quê? Porque o ano de Shemitah é exatamente um ano onde a Terra vai descansar. É o sétimo ano que a Terra, assim como nós descansamos no sétimo dia, a Terra vai descansar no sétimo ano para que ela consiga produzir. Nessa época, o pessoal não tinha os conceitos que os engenheiros agrônomos têm hoje em dia, de que a terra tem a sua capacidade de produção pode ser esgotada. Então, há que se ter um período de parada para que ela possa recuperar seu vigor, vamos falar assim. E também a questão do ano do Iovel, que aí já é uma responsabilidade mais voltada a essa questão perdão das dívidas, da libertação dos escravos e tudo mais. Então, o que que isso, essa responsabilidade social, o que que ela traz? Ela vai trazer uma sociedade equilibrada, que evite a injustiça, a violência e a guerra. E aí, dentro dessa preocupação com o meio ambiente, a gente tem a responsabilidade que a gente deve ter com os animais, estar Balei Raim. A gente não pode fazer os animais sofrerem. Assim, o nosso abate, a nossa territa é baseado nisso. Responsabilidade com a terra e a natureza, como eu falei, que eu chamei a Maia, a guarda da terra e Shimirat Hateva, a preocupação com a natureza, responsabilidade com a natureza, a guarda da natureza. Muito bem, e aí a gente começa a entrar nisso, que a gente tem a responsabilidade de não ter desperdício. A gente tem que ser eficiente para usar os recursos da natureza e da terra. Chama-se em hebraico Bali Tashkit. A responsabilidade que devemos ter com as próximas gerações e como devemos conservar para a natureza para os nossos descendentes. Ledor Vador, que a gente reza todos os dias nas nossas orações, de geração em geração. Então, ou seja, a, o mundo que a gente vive, a gente tem que deixar para aqueles que vão vir depois de nós. Então, nós temos que temos essa preocupação nesse sentido. Então, eu trago aqui, se a gente não respeitar essas responsabilidades, vamos entrar em desequilíbrio, vai ter caos, violência, e corremos o risco de não mais herdarmos a terra, de não passarmos a nossa herança para as futuras gerações. Ou seja, se a gente não tiver essa consciência, que aí a gente tem uma série de conceitos dentro do judaísmo, e um que está muito em voga atualmente, que é a questão do Tikkun Olam, que a gente... e são pequenos gestos, sabe, gente? Por exemplo, aqui no Neshama mesmo, a gente, nos dois últimos Rosh Hashanah, a gente fez o chamado Tassili Reverso, ou seja, a gente foi no parque e, em vez de apenas jogar comidinha para os peixes, nós recolhemos lixo exatamente para que a gente possa dar a nossa parcela para deixar um mundo melhor para aqueles que vêm depois de nós. E aí, a gente, como eu digo aqui, as mitzvot a gente tem que seguir.
por termos consciência da nossa própria manutenção e a gente manter o equilíbrio da vida e da natureza na Terra. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para trazer em termos de PowerPoint, mas eu queria aprofundar um pouquinho nessa questão da responsabilidade, que a gente é muito responsável um pelo outro, ou pelo menos deveria ser, não só em termos dentro da comunidade judaica, mas também, por exemplo, na hora que a gente, eu agora mesmo, você sabe, eu tive no final do ano, eu estive lá em Roma, estudei muito sobre a questão de diálogo interreligioso. A gente precisa se preocupar com aqueles que estão em volta de nós. Aqui no Nechamar, citando mais uma vez o nosso grupo aqui, a gente já fez campanhas na época da pandemia para conseguir cestas básicas para famílias que não eram da comunidade judaica, que, que precisavam, que estavam em dificuldades por conta da pandemia. A gente fez campanha para moradores de rua, para terem, a gente chama de casulo, né, que era aquele, tipo um cobertor, um colchão, uma mistura dos dois, para o pessoal dormir na rua. A gente fez campanha, aí sim, para a nossa comunidade, por lado das crianças da CIP. Ou seja, é como se em hebraico a gente tem uma frase assim, Kol Israel, Am Israel Arevim Lezelazei, ou seja, o povo de Israel, um é responsável pelo outro. Quando a pessoa falece, por exemplo, a gente não, mesmo o corpo já de uma pessoa morta não pode ser deixado sozinho. Ele tem que ser acompanhado, tem que estar presente até o momento do sepultamento. Então, são essas preocupações que a gente tem que ter um em relação ao outro. Isso é que essa mensagem que eu acho que essas parashot trazem, ou seja, da gente ter que lembrar que o mundo não é só nosso. Então, que a gente convive com outras pessoas e a gente tem que deixar um mundo melhor para aqueles que vêm depois de nós. Era isso, pessoal. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Obrigado, Celso. É, eu vou agora aproveitar, já que o Celso levantou a bola, né? Enfim, falar só para vocês que estão aqui, é segredo de Estado isso aí, mas quem está aqui talvez mereça saber. Uma das coisas que a gente vai ter no nosso Tikkun de Shavuot, né, é um professor, é, ele é da área de engenharia originalmente, né, ele dá aula na FEI, e só que o foco de trabalho dele, o doutorado, pós-doutorado, sei lá até onde ele já foi, é na área justamente na área de sustentabilidade. Né? É um cara muito bacana que eu conheci há poucos meses atrás, o nome dele é Jacques, e ele se dispôs a estar com a gente, né, junto com mais alguns de nós, talvez o Celso, fiquei pensando agora, né, talvez esteja junto, para falar sobre toda essa questão da sustentabilidade. Ele está super envolvido com tudo que vai acontecer na COP lá em Belém. Acho que nessa semana ele está num. A FEI é uma universidade, como chama, católica, né? Faz parte do sistema católico, aí, alguma coisa. Ele está representando o reitor no encontro religioso sobre sustentabilidade no Rio de Janeiro, encontro dos reitores de universidades católicas falando sobre sustentabilidade, enfim, ele é da comunidade, né? Da nossa comunidade, mas está representando a FEI lá no Rio. Enfim, um cara bem bacana, eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir com ele. O Dani, que está aqui com a gente, também vai estar junto nesse bate-papo. Enfim, só para vocês terem um gostinho, e tem muitas outras coisas que eu não vou contar agora, desse programa que nós estamos preparando junto com a Nancy, está encabeçando esse grupo que está cuidando da programação de Shavuot, do Tikkun de Shavuot, e acho que esse vai ser realmente uma coisa muito, muito especial. Sobre a Paraxá, voltando para a Paraxá, eu acho que o Celso fez um bom resumo, né? Eu falei hoje de manhã também, falei um pouquinho sobre a Paraxá com os residentes lá no Einstein, e eu falei isso, né? Que resumindo, principalmente essa primeira Paraxá, né? O foco dela é lembrar duas coisas para gente. Uma, que nós somos responsáveis uns pelos outros, né? E aí vem a questão do ano sabático, enfim, que ninguém pode restringir o acesso da comida
para aqueles que precisam, né? Eu acho isso super uma lição super importante, ainda mais nos dias de hoje que a gente está vivendo. Eu nem quero entrar em detalhes, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Temos um problemaço aí nas nossas mãos, uma batata quente nas nossas mãos, nós que não tomamos decisões, né? Mas enfim, mas a gente obviamente é afetado pelo que está acontecendo lá em Israel, na faixa de Gaza. Enfim, a Torá nos dá o caminho, né? Vamos ver se a gente consegue implementar alguma coisa que, enfim, que possa amenizar no mínimo o sofrimento daqueles que, enfim, são inocentes. Claro que tem, enfim, não vamos entrar na questão polêmica aí de tudo que está acontecendo lá, mas sabemos que tem pessoas inocentes, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Envolvidas e, enfim, passando fome, talvez. E a segunda coisa, que é a grande lição dessa paraxá, é que nada é nosso, né? Nada é nosso, simplesmente, simples assim, tudo é emprestado, né? Deus é o dono de tudo. Nós estamos tomando conta, nós estamos cuidando, nós estamos usando a terra, mas não é nosso, né? Se Deus emprestou para a gente toma cuidado, a gente usa com cuidado, a gente não abusa, né? E a gente sabe que isso, enfim, é uma dádiva que a gente tem poder cuidar daquele pedaço de terra, ou daquela, enfim, daquilo que está em nosso poder, entre aspas, naquele momento. E é só isso, né? Não é mais do que isso, né? Então acho que são duas lições super importantes, super relevantes para o dia de hoje, né? É. E pegando um gancho nisso que você acabou de falar, Davi, que a Terra é de Deus, tem um livro do Heschel muito interessante, chama, em espanhol, é La Tierra es del Señor, ou seja, a Terra é de Deus, a Terra é do Senhor. Muito bom, que fala sobre esse tema, é bem interessante. Oba, bom saber, obrigado Recomendo. pela dica. Não Recomendo. conheço. Ok, vamos lá. Pedro, Pedro, senhor Motorola One Macro, que eu vou renomear aqui. Boa noite, parabéns oi, pela Pedro. excelente aula. No livro Lições da Torá, do rabino Jonathan Sachs, de bendita memória, ele diz que o sétimo ano tem a ver com aceitar o jugo dos céus, e andar nos estatutos tem a ver com estudar e escrever a Torá nos nossos corações. Eu achei muito interessante, eu gosto muito dos comentários do rabino Jonathan Sachs. Parabéns pela aula. Obrigado, Pedro. Obrigado pela dica aí, Observação. pela observação. André, Celso, muito bem explicado, muito bem resumido. Também o que o Rabino Davi acabou de falar. Eu queria só entrar na maravilha de uma parte do texto que você trouxe. Primeiro, preciso fazer uma pergunta só para esclarecer, né? E depois eu falo o meu comentário. Quando você escreve que depois do 40º ano, o 50º, a Terra volta a seu dono ancestral, o ancestral significa Deus, ou que não é. Não? Então não, existe o realmente. o dono original, vamos falar assim. Então a pergunta é: o dono original seria alguém que chegou primeiro nessa terra, tomou posse, e vamos chamar do mesmo sistema latifundiário que a gente vê por aqui? Não. Então me explica, Davi, porque disso vai desembocar no comentário que eu quero fazer. Só me explica essa parte. Quem é o ancestral? Tá bom, super simples. Quando chegamos na terra de Canaã, há 3.000 anos, 4.000 anos, já perdi as contas, aí quantos mil anos atrás, teve uma distribuição de terras, lembra? Isso está na Torá. Então É é verdade. disso que nós estamos falando. Cada tribo tinha um pedaço ali da terra, enfim, é a isso que está se remetendo teoricamente, né? Pelo que eu Hum, andei lendo nessa semana, isso nunca aconteceu, nunca foi implementado isso. Ou seja, as terras nunca voltaram aos seus donos, enfim, originais ou ancestrais, ou as tribos. Então, isso é meio teórico, pelo menos até onde eu consegui descobrir, tá bom? Isso é só uma E teoria. também é verdade, isso que o Davi falou, e também a questão da dívida, ou seja, aquela questão que no sétimo ano, no Shemitah, a dívida é ser perdoada, aí que chegava, no sexto ano ninguém prestava mais dinheiro, porque o cara falou, ano que vem não vou receber nada.
Aí Aí vem, eles criaram um sistema para driblar o Mecanismos. negócio. Mecanismos, Ou é. seja, que o é- sujeito que é o pagava por tempo e o tempo pagava para o credor. prorata, que era aquilo do Prosbull, né? Não, não, a dívida era paga para o tempo, Para o não tempo. para o Que é um tempo. banco, é o Banco Central. Pronto, é isso. Não, não, tudo Exatamente. bem. Isso tem a ver com aquele Prosbull, Presbull, que tinha um nome lá, não tinha? Tinha. Tá. Tinha um nome lá, Não, algo tudo assim. bem. Mas só para finalizar o comentário, a profundidade da ideia de que as coisas, depois de 50 anos, voltam ou se desfazem até certo ponto, vem a um questionamento, para mim, mais ou menos terrível, talvez muito marxista, que é o seguinte: bom, Marx se inspirou na própria Torá, então não é o contrário, tá? Quando as coisas voltam, é como se você girasse, pelo menos a ideia, você girasse novamente a roda da fortuna, de maneira a que quem teve a oportunidade por algum motivo, e a gente chama oportunidade é algo natural da vida e da sociedade, essa oportunidade tem um tempo e você remistura e abre de novo novas oportunidades, né? Isso em termos de organização social, para alguns pode ser terrível e para outros seria uma justiça social de um alcance, eu diria, utópico, né? Só para ver a concepção e a ideia de que porque eu cheguei primeiro uma vez, ou porque eu tive a chance disso, ou porque eu ganhei na loteria, é tão assim comovente ver a maneira como se enxergava as oportunidades na vida das pessoas, e aquele que não perdeu, ou perdeu o trem, nunca mais vai conseguir pegar um trem, é incrível. Eu acho que, de certa maneira, as sociedades dificilmente chegaram a se organizar dessa maneira tão utópica. É só esse comentário, tá? Obrigado, André. Enquanto tá todo mundo quietinho, eu É. Deixa eu só fazer uma vou... pergunta. Fala, Débora. Prefiro. Isso que o André trouxe me deixou muito instigada, porque até onde eu sei, isso é totalmente Marx mesmo, né? Depois de 50 anos, voltar para os primeiros donos é muito. ah, volta para o Capital de Marx. E aí eu pergunto: o André falou que Marx se inspirou na própria Torá para as suas ideias, é fato isso? Ou é uma opinião só? Não, na verdade é uma opinião, porque Marx veio depois. Essa seria é a única constatação que eu posso dizer que se inspirou, da mesma maneira como Freud também se inspirou na trajetória de Moisés em toda a sua montagem da psicanálise, né? Então eu acho que, de certa maneira, eu não diria que Mais ou Marx menos. leu, não diria que Marx leu tudo isso como o Celso trouxe aqui, mas que, de certa maneira, raras vezes alguém traz uma possibilidade de uma sociedade se organizar, mesmo que ela seja utópica, alguém pensa, né? E me comove ver que há 3.000 anos atrás alguém imaginava o significado da oportunidade e como isso pode chegar a dividir pessoas. É, eu estou pensando aqui, eu viajei um pouco. Além disso, eu pensei muito na questão do melhor uso dos recursos naturais, né? Isso sim. Da- É mais do que sustentabilidade, porque não é um reaproveitamento, é o uso dos recursos naturais. E eu lembro de Exatamente. uma, né, é antes da sustentabilidade. E aí eu lembro de uma paraxá que me deixou assim, eu fiquei encantada, que é proibido, você vai lá e pode matar todo mundo, deve matar todo mundo, Deus ordenou, mas deixa as árvores, mantém as árvores. E aí, Sim. assim,
mantém por vários, eu entendo assim, primeiro para a geração vindoura ter o que comer, mas também como um respeito à natureza, que foi criada por ele mesmo, por Deus. O que você acha, Verdade. Celso? Verdade, é por aí. Ou seja, e como eu disse, hoje a gente tem muito esse conceito do tikkun olam, ou seja, Uhum. que é de Concerto do mundo. consertar, conserto do mundo, ou seja, que isso não é nada novo, está no além, no que a gente reza, está lá. Sim. Letakem olam ben mahut shaddai, ou seja, então, a gente tem que não só manter o que já está, como tentar recuperar aquilo que já se perdeu. Então, ou seja, limpar rios, coleta de lixo seletiva e esse tipo de coisa. Essas atitudes, como você disse, para melhorar para as gerações vindouras. E outra coisa assim que também mexe muito é quando a responsabilidade de um para com o outro, porque Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e a importância de é responsável pelo outro, porque daqui a, sei lá, 1000 encarnações, 1000 vidas, se eu posso dizer, eu acredito nisso, então para mim é fácil falar nesses termos, que a gente vai ser um só, né? Eu penso que é um mundo perfeito, um Tikkun Olam já acontecido na minha viagem aí, na minha imaginação. Já Você não tá aconteceu. viajando, você não está viajando, isso é um conceito cabalista. A Cabala É o prega meu isso. desejo, né? Que a gente seja um só, É, né? Em é, espírito, que é, né? Sem matéria, mas que a gente vire na unicidade. É mais do que, né? É um só, né? Então eu acho que a Torá é muito bonita. Tem coisa que eu não gosto, manda matar, não sei o quê. Teve uma paraxá horrorosa que eu não gosto nem de lembrar, mas enfim, tem coisas tão sábias, né, Celso? De 5.000 anos atrás e coisas tão importantes. Isso, por exemplo, essas duas parashiotes de hoje são muito bonitas, né? são muito densas, tem muita. Eu trouxe esse assunto da responsabilidade porque me chamou muita atenção, mas tem N situações ali que a gente podia falar, A como por exemplo a questão responsabilidade de um para com o questão, outro, que coisa mais linda questão, isso. sim, a questão das maldições, o que se a gente fizer, mas vamos deixar a maldição lá para quinta avó, lá no final, Deixa, deixa, deixa. que É, a gente fala lá, porque o cuidado de um para com o outro é o mais belo de tudo, exatamente. né? É o que aquele rabino Eliezer falou, se um barco está furado, alguém tem que ir lá e tapar o furo, senão É, todo mundo vai morrer afogado. sim, que é bem isso, né? É por aí. Muito bom. Obrigada. Obrigado a você. Apareceu um casalzinho de pombinhos. É. Ah, boa noite. É, então, já estamos chegando quase no horário. Só para relembrar para quem chegou um pouquinho mais tarde, nessa sexta-feira, dia 23, ou seja, daqui 2 dias exatamente, nós temos o Kabbalat Shabbat Nefesh, com a presença da querida Paola, a liderança musical da querida Paola, e mais vários músicos, alguns presentes aqui. Nós vamos precisar de braços. O Kabbalat Shabbat dessa semana não é em nenhum lugar que a gente já fez, tá bom? Então não vão na Casa da Mimi, não vão na Rua Bahia 1260, não vão no Clube Piratininga, nenhum Não desses vou na casa, não vou na não casa da vão na casa Carol. da Carol, principalmente, não vão, tá? Então inscrevam-se, ainda temos algumas vagas, inscrevam-se usando o link lá. E na quinta-feira, ou seja, amanhã até o fim do dia, enfim, a Laila vai mandar o endereço para todo mundo, é em pertinho, é em Genópolis, um lugar conhecido, enfim, vai ser uma experiência nova, muito interessante, estamos muito animados com a ideia desse novo lugar que a gente vai experimentar nessa sexta-feira, tá bom? E o Kabbalat Shabbat Nefesh, que já é uma instituição por si só, né, com todas aquelas melodias diferentes e aquela vibração em todos os sentidos, não só musical, mas de
de energia muito boa, né? Então, não percam essa oportunidade. Não sabemos quando vai ser o próximo. Talvez não tenha em junho, não sei ainda. Talvez em julho, né? E isso uma coisa. A segunda coisa, tá seguindo, se possível ainda hoje, se não ficar muito tarde, o convite para o Tikkun de Shavuot. Então, uma inscrição separada. O Tikkun vai ser no dia 1º de junho, domingo, às 5 da tarde, com uma programação incrível, imperdível, para as pessoas normais até às 11 da noite, tá bom? Para aqueles mais fortes e que não têm que trabalhar na segunda-feira cedinho, quem sabe a gente faz até o shacharit lá às 5 da manhã. Eu tenho essa esperança que sobre uma meia dúzia, a Carol já falou que vai ficar, a Paula também disse que pode, enfim. E vamos ter uma programação bem, bem gostosa, como eu falei, com algumas mesas para a gente refletir, estudar, discutir, claro. Vamos ter dança, vamos ter 2 sessões de música muito bonitas, 3 sessões de música, na verdade, esqueci da terceira, são 3 sessões de música. Spoiler. Hã? Para. Que é? Spoiler. Não, spoiler só já dei o spoiler antes, mas o resto são genericamente falando. E muita comida. Eu não sei o que vai ser a comida, isso eu não sei. Mas E enfim, vai muito ter comida café também. para manter todo mundo Ah, e acordado. café, o Muito Celso falou café. isso hoje, né? Vai ter muito café para todo mundo ficar acordado. Até às 11 horas da noite é fácil, são 9h30, gente. Não, 11 horas não, da para noite essa turma das 5, a é uma turma hora das 5 da manhã aí precisa de café. Não, para a turma das 5 da manhã tá liberado o café, pronto. Mas é isso, gente. Espero que todos possam participar de todos os eventos. Fora isso, obviamente, os 2 sábados aí no meio, né? Nesse sábado, às 9h30, Shabbat Behar Bechokotai. E no sábado que vem, já o Shabbat, já estamos Bamidbar. em Bamidbar, isso. Então já o novo livro da Torá tem que arrumar a Torá aqui. Enfim, todos super convidados às 9h30, esses 2 sábados na Rua Bahia 1260, tá bom, gente? Não vão para outro lugar, é na Rua Bahia. Ponto. Dúvidas, questões, mais alguma pergunta para o Quero fazer Celso? um comentário só. Fale, Eu Dani. tive, eu tive Diga. hoje aula com Morad Miel Kosman, Uau! lá no em Berlim, Uma figura, para quem não uma conhece. figuraça. Figuraça. E não exatamente o que foi dito aqui, de que o mundo todo pertence a Deus, foi o comentário dele, mas ele falou uma coisa muito interessante. A gente estava discutindo sobre como que a gente deve se comportar em relação aos outros, enfim, falando um pouco de Martin Buber, eu e tu. E aí ele trouxe a seguinte frase. Ele falou que Deus é o dono do restaurante e nós todos estamos a seu serviço. Uau! Peraí, quem são os clientes? Eu quero saber. Peraí, faltam os clientes nessa história aí. Nós estamos todos a serviço. A ideia é essa, né? Que a Tá gente bom. tem que cuidar do. Acho que somos os próprios clientes, mas Também, estamos tá a bom. serviço. Tá bom, ok, Eu tá bom. gostei muito dessa colocação dele, dessa ideia de que, no fundo, qualquer coisa que a gente faça um pelo outro, a gente talvez aí também seja a imagem e semelhança de Deus, né? Para quem não conhece, é uma pessoa incrível. Eu tô com me lembrei agora, estou com o livro dele aqui, que alguns de vocês talvez não vão gostar, algumas de vocês não vão gostar, mas olha o título do livro dele. Handsworth. A gente fala muito das mulheres, tá, não sei o quê, mas Não, mas é uma crítica, né? Man's World, na verdade, ele traz a ideia de que as religiões, são focadas, principalmente, ele fala bastante disso em aula, né? Que uma das sim, diferenças do cristianismo é que ele nasce pautado na ideia de que o homem é o ser superior e a mulher é o grande problema, né? Ele fala que no judaísmo isso não existe, que no judaísmo a gente vive na relação masculino e feminino. é, Então, o mas título é assustador, mas eu garanto para vocês que se vocês lerem esse livro, vocês vão gostar, meninas. tá bom. Carol, então Outra- amanhã às 4 horas na sua casa para tomar café antes de ir na sexta-feira, né? Antes de ir para o Shabat. Isso, tá bom, ok. Isso, assim se aproveita e carrega as sacolas. E vai ter muitas para carregar. E olha, aliás, Carrego bem com lembrado, Dani. prazer. Bem lembrado. Se mais alguém puder chegar mais cedo na sexta, alguém que não tenha que trabalhar, bater ponto, e puder chegar às 5 horas da tarde lá,
Vamos precisar de alguns braços lá, obviamente depois a gente detalha, mas tem inclusive trabalho pesado para fazer lá. Mas enfim, para preparar o ambiente para o nosso Se quiser Kabbalah. chegar mais cedo para cuidar dos netos, também pode, tá? 6h30? Tá bom. De um lado e do outro. Muito bem. Ok, Então, obrigado, acho que é isso. Celso. Muito obrigado pelo estudo. Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Obrigado a todos. Boa noite. Muito O bom. Diego. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado, boa Muito bom, noite. Shavuot Boa Tov.